A Secretaria Municipal de Obras está, através do DER Piauí, a parceria, reflorestando áreas degradadas, sobretudo à margem do rio Catinguinha, onde nós estamos. Mostra aqui, Isabela, aqui passa o rio Catinguinha, nessa área aqui, um veio de água corrente. Logo acima temos o olho d'água, mas nós estamos aqui ao lado do Adnan Lima, que é o secretário municipal de Meio Ambiente, Adnan, para falar um pouquinho desse programa que se chama PRAD, né? Que é um programa de reflorestamento de áreas degradadas. Primeiro fala um pouquinho dessa parceria e a necessidade, e como é que vocês verificaram a necessidade de reflorestar esse trecho aqui do rio Catinguinha. Bom dia. Bom dia, Batista, bom dia a todos que nos acompanham. Isso, desde quando nós iniciamos na Secretaria de Meio Ambiente de Valença do Piauí, nós começamos a fazer um levantamento dessa questão ambiental, do que a nossa cidade tinha de recurso, de riqueza, de pontos turísticos, né? E o rio Catinguinha, a exemplo de outros, é uma fonte de recurso hídrico e faz parte da história de Valença, faz parte da história da população de Valença. Então a gente tem um cuidado muito grande com ele e um zelo, né? Tivemos esse cuidado, esse zelo, essa atenção voltada para o riacho Catinguinha, né? E todo o seu percurso, seu leito. Então já existia, né, iniciado um PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, como você falou, onde foi feito todo um levantamento desse leito do rio, desse percurso do rio, vendo as espécies nativas que existiam, a necessidade que esse rio possui de ser recomposto, né? E mediante essas informações nós demos continuidade também, né, observando realmente e confirmando as espécies nativas que já existiam aqui, porque eu venho frisando sempre, reflorestamento não é qualquer tipo de vegetação que você vai colocar no local. Então tem que ser espécies que existiam ali ou que existem, para não ter um descompasso aí com questão da nossa flora, né? Então nós fizemos toda a medição do leito desse rio, desse percurso, para saber o comprimento que esse rio possuía, para daí a gente fazer um cálculo, né, da necessidade de mudas que iriam ser necessárias. E tivemos aí o agraciamento da parceria do DER, né, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, que nos procurou, né, acompanhando nossos serviços aí, nossos trabalhos, nossas ações nas redes sociais, e tendo essa credibilidade na gente, procurou o Meio Ambiente de Valença para ofertar a doação de 4.000 mudas, né? Que essas 4.000 mudas, né, recebemos e já estamos iniciando aqui esse processo do reflorestamento. O DR também cedeu o engenheiro florestal, que veio aqui também fazer o acompanhamento com toda a equipe do Meio Ambiente de Valença, né, percorrer e orientar o pessoal da gente do Meio Ambiente e da Obras, né? A gente tem também essa parceria com a Secretaria de Obras, que fornece a mão de obra para a gente estar executando esse trabalho. Então foi feito todo esse levantamento, quantidade de mudas que se irão precisar, que irá necessitar. Foi feito também, passado para eles a questão do distanciamento, né, o espaçamento entre mudas. E a exemplo de hoje, já iniciamos aí a questão do replantio da margem do riacho Catinguinha. Agora, quais são as espécies nativas que devem novamente ser integradas aqui dentro da natureza na margem do rio Catinguinha? Isso, nós recebemos a doação de 4.000 mudas, né? Dentre elas tem o caju também, foram 1.600 mudas de caju, para a gente estar ofertando para outras pessoas, outro público e outras localidades, né, no caso dessa frutífera. E aqui nós temos a pata de vaca, temos o ipê, né, o branco, o roxo, o amarelo e o rosa, temos a caraubeira, temos o buriti, por ser uma área embrejada, né, de vereda como a gente chama, então espécies nativas que a gente constatou aqui é o buritizeiro. Então nós temos também espécies de buriti que estão sendo implantadas. Então são essas espécies, né, a pata de vaca, o buriti, o jatobá, né, são essas espécies que nós estamos identificando e fazendo o replantio delas, né, mediante o espaçamento, todo um acompanhamento e um cuidado ao longo desse rio. É um trabalho que não vai parar tão cedo. E como a gente vinha frisando para vocês, Batista, vai ser uma resposta que a natureza vai nos dar a longo prazo, né? Sabemos que essas espécies levam um certo tempo para ter o seu crescimento de um tamanho satisfatório que a gente quer, mas a gente está deixando essa semente implantada aqui, se não para agora, para as futuras gerações. Então, a nossa intenção é essa. Foi feito também, vale frisar, ressaltar, foi feito toda uma visitação nessas áreas que esse rio passa, o Riacho Catinguinha, conversando com os proprietários, no qual tivemos o consenso realmente para a gente estar utilizando esse leito do nosso riacho para estar fazendo esse trabalho, né? E passando ao mesmo tempo para eles a conscientização do não desmatamento
do leito do rio, né, para que essa espécie consiga crescer, né, e preservar o nosso riacho. Posteriormente, né, a gente vai estar aí, uma das ações que a gente vai estar querendo fazer vai ser toda a retirada desse material que é decomposto às margens do rio, para que esse rio consiga ter seu ciclo, né, seu córrego restaurado novamente, e essa água ela consiga realizar todo o seu percurso. Porque nós identificamos, Batista, nessas visitações que nós fizemos, que existem pessoas ainda que necessitam do Riacho Catinguinha, da água do Riacho Catinguinha, não só pela questão histórica, né, pela beleza, pela cultura, mas tem gente ao longo desse percurso, em várias localidades, que realmente necessitam e utilizam dessa água para criações e plantios. Então é um rio que ainda que continua perene, continua com seu veio d'água, embora seja pouco, mas algumas obstruções fazem com que esse curso não siga. Qual a importância de se ter esse replantio de árvores para a vida do rio? Isso, a árvore ela vai funcionar como uma mata ciliar, né? Eles colocam esse nome por comparação aos cílios dos olhos. Então ela protege contra a ação do sol, a ação do vento e a ação da chuva. É o intemperismo que a gente chama. São ações da natureza que terminam fazendo com que esse rio fique assoreado, aterrado, né? Sem a proteção da mata ciliar na margem do rio, uma chuva forte que tiver ou qualquer um outro trabalho ou intervenção do homem faz com que esse barranco vá caindo para dentro do rio, né? Se decompondo lá e causando o assoreamento do rio, que é o aterramento. Esse rio aterrado, ele fica muito raso, né? A lâmina d'água dele, e com a ação do sol e do vento terminam evaporando. Então esse rio vai secando, como a gente chama. E nós descobrimos que ao longo do percurso dele, não só o exemplo aqui do olho d'água, mas na tranqueira, na firmeza, existem outros olhos d'água que dão potencial nesse rio. Então a água chega até lá e ele dá mais um potencial para ela correr novamente. Que esse olho d'água, ele é mantido vivo por um microclima que existe naquela localidade. É a sombra, é a proteção das árvores. Então existe um microclima ali que, se for desmatado, o assoreamento, a ação do sol, do vento, termina fazendo com que esse olho d'água também encerre seu ciclo e prejudicando o rio. Então, assim, esse reflorestamento que é feito nas matas ciliares, às margens do rio, é realmente para a proteção do rio contra a ação do sol, do vento, algum outro dano que o homem possa causar, que vai estar com essa margem fragilizada e fazendo esse desmoronamento, né, trazendo areia, falando no popular, trazendo areia, barro, pedra, sedimentos para o fundo do rio. O olho d'água, nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, fazendo a retirada de todo esse material, que é um trabalho que tem que ser feito manual. A natureza ela é muito sensível, né, à questão de maquinários. Então foi feito um trabalho manual, com apoio e ajuda da Secretaria de Obras, o nosso brigadista daqui de Valença, retiraram todo esse material e comprovamos que a água começou a ressurgir. Aumentou o volume de água, ficou de uma proporção satisfatória, né, e começou a ressurgir, e esse rio começou a ter um curso novamente. Então as pessoas, a própria população de Valença, percebeu que essa água começou a florescer novamente. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho de retirada desse sedimento, desse material que impacta realmente na vida do rio. Tá certo, agradecer aqui ao Dinalinho. Mostra mais uma vez aqui, essa aqui é o IP rosa, né? Rosa. O rosa. Eu não sou nenhum especialista, mas pelo formato da folha, né, Dina? Tá aqui, ó, já tá com tamanho, como se diz, já pegou, né? Agora aqui é só chuva e sol para que ele possa crescer e crescer bem e auxiliar aqui na sobrevida que o rio Catinguinha possa ter. Mostra mais uma vez aqui, ó, que é a margem do rio Catinguinha. Nós estamos aqui a metros do veio d'água que passa aqui numa propriedade particular. Tá certo, mostrar aí mais uma vez, ali é o buritizal, aquele buritizal todo ali fica à margem e é alimentado por essa água. As imagens da Isabela Rodrigues aqui, das margens do rio Catinguinha, Batista Pereira, para FM Cidade TV, Grande Rede.